E aí, galera, como é que vocês estão? Acredito que ótimos, né? E excelentes, porque o Ceará está de volta à Série A do Brasileiro. Vocês devem estar se preparando para a próxima temporada, uma temporada cheia de competições, culminando com a Série A do Brasileiro na parte final, nos 7, 8 meses da temporada 2025. Então, vão se preparando. Vocês que querem fazer viagens, olha a complicação que foi para a galera ir a Campinas. Então, se programem, né? Comprar um pouco antes é sempre bom. Também era legal se a CBF ajudasse, né? E marcasse as datas de forma bem antecipada. As empresas de turismo, elas agradeceriam com certeza. E você também, né? O seu bolso também, porque você ficaria com a condição de bem antes comprar essas passagens. Teve gente que teve que pagar aí 11 mil reais para poder chegar em Campinas. Médico, né? É diferente. E decidiram de última hora, também é diferente. Então, acaba sendo mais caro mesmo essa ida, se bem que foi uma viagem bem cara para muita gente. Mas o pessoal voltou feliz porque o Ceará voltou na Série A do Campeonato Brasileiro. Bem, falando sobre as perspectivas futuras para a equipe do Ceará, que isso vai ter a ver com o nosso vídeo, a gente vai conversar sobre isso, vai conversar sobre o que o Ceará precisa fazer, o que o Ceará necessita, quais são os desafios que vêm pela frente quando você retorna para uma Série A. Há grandes desafios e vou contar aqui para vocês quais os principais e vocês vão tirar as suas conclusões e poder cooperar com o Ceará, com aquele grito na arquibancada, com aquela vontade de ser um atleta a mais dentro de campo e quando puderem viajar, alguns de vocês também ajudar nos jogos fora de casa, porque há um grande desafio pela frente, mas há passos que são importantes para que você faça com que o desafio fique menos complicado. Não é que ele vai ficar fácil, não vai ficar fácil. O desafio de uma Série A é sempre complicado para uma equipe que tem investimento menor do que a maioria. E quando você volta para a Série A, você vai sempre ter investimento menor do que a maioria. Por outro lado, você que é um Ceará vai ter condição de angariar patrocinadores, investidores, mais do que outras equipes que não têm o fator torcida. Então, são essas condições e questões que a gente vai conversar aqui no vídeo. Também sobre a eleição do Ceará, João Paulo Silva foi reeleito, não foi por um grande número de votos, o que dá margem para mais um desafio do presidente dentro do Conselho Deliberativo. Ele mostrou que tem a maioria, mas ele tem muitos conselheiros que eram contrários à sua permanência, mesmo com acesso à Série A. Então ele tem um desafio pela frente de mostrar para esses conselheiros que ele pode ser um bom presidente nesses 3 anos, ter o apoio desses conselheiros, ter o apoio, porque um clube de futebol, ele estando junto, apoiado, ele sempre é muito mais forte do que um clube separado, dividido, puxando cada um para o seu lado. Então é um outro desafio que vai ter o João Paulo Silva e a gente também vai conversar tudo isso nesse vídeo sobre essas perspectivas do Ceará 2025, jogando já uma Série A do Campeonato Brasileiro, mas com sua direção constituída, pelo menos o trio executivo constituído, presidente, primeiro, segundo, vices, que a gente vai conversar tudo sobre isso no vídeo. Tempinho para você dar o seu like, é hora, né, de você dar o seu like, aquele legalzinho lá, você clica nele e dá um like, isso é muito importante pra gente, é muito importante para o canal. Você é inscrito no canal? Olha, você tem dúvidas se é inscrito? Vá lá e observe. Se tiver, inscreva-se, é porque você não é inscrito e você pode se inscrever. Muitas pessoas me disseram o seguinte: Nilo, eu tenho certeza que eu me inscrevi. Eu não sei se é um erro da plataforma, isso já aconteceu outras vezes. Eu conversei com outras pessoas que têm canais e isso acontece. Não sei por que a pessoa se desinscreve sem se desinscrever, né? Sem fazer o ato de retirar a inscrição. Mas você pode ir lá e dar uma olhada. Se tiver inscrito, aí tá tudo bem, você é inscrito. O máximo que você pode é ativar o sininho, a notificação, é legal, porque o vídeo chega mais cedo para você. Se você não é inscrito, aí eu quero instar-lo a inscrever-se. Vá lá, inscreva-se, ative o sininho e as notificações também estarão à sua disposição para os nossos próximos vídeos. Então é isso aí, galera. Vamos conversar sobre o Ceará. Iniciando por essa questão da eleição, né? Estive presente
na eleição da diretoria executiva do Ceará. Muitos conselheiros, né, um recorde de conselheiros presentes a uma reunião, uma reunião de eleição do Conselho Deliberativo elegendo a diretoria executiva do Ceará, e João Paulo Silva foi reeleito com a maioria dos votos. Foram 166 votos para a sua chapa. A chapa de oposição, que tinha como candidato o Pedro Gabriel Coelho Ponte, ficou com 123 votos. Você vê que foi uma votação aproximada. O Pedro Gabriel muito bem poderia hoje estar comemorando a presidência do Ceará. Foram 43 votos de diferença, houve um voto nulo e houve uma abstenção. Como é que foi essa abstenção, Danilo? Foi o seguinte: o conselheiro assinou, pegou o papel, mas não votou, nem depositou o papel na urna. Na hora que eles contaram, estava faltando um papel, tinha uma assinatura a mais. Então houve uma abstenção, houve um voto nulo e houve 166 votos para João Paulo Silva e houve 123 conselheiros que votaram em Pedro Gabriel Coelho Ponte. Com a confirmação da reeleição, o presidente João Paulo Silva fez um pronunciamento falando sobre ele ter mais 3 anos à frente do clube, e nesse pronunciamento ele optou por falar sobre união e, claro, que fez um agradecimento aos conselheiros que foram votar. Como novo presidente, né, do próximo triênio, muito feliz, né, pelo mesmo com todas as dificuldades que tivemos nesses últimos 18 meses, né? Graças a Deus conseguimos os nossos objetivos, né? Queria também, em especial, agradecer a todos os conselheiros que fizeram-se presentes. Foram 192 conselheiros. Agradecer também ao Pedro Gabriel. Fizemos uma campanha limpa, sem ofensas, sem agressões, e que a gente possa, a partir de então, né, conseguir uma união, né, com todos os conselheiros, que a gente possa tocar o clube de forma bem amistosa, todo mundo junto, em busca do crescimento maior da instituição. Depois desse pronunciamento do presidente João Paulo Silva, que eu achei oportuno, eu só não sei se nesse momento, eu fico me imaginando como candidato derrotado, o candidato derrotado teria ânimo para simplesmente aceitar uma trégua, fazer parte de uma administração do candidato que o derrotou. Eu acho que isso leva tempo, acho que isso leva persuasão. Eu entendo que o João Paulo precisa ser esse presidente para todo o Ceará, e se ele conseguir ser esse presidente para todos do Ceará e não só presidente para o lado que o apoiou, ele pode sim trazer esses, até aqui, opositores para o lado da sua gestão. Porque todos temos ideias, as ideias são diferentes, certamente são conselheiros, amam o Ceará do mesmo jeito que quem ganhou a eleição e tem ideias, e essas ideias muito bem podem ser utilizadas na gestão. Então, se isso for possível, eu acho ótimo, por isso entendo como oportuna essa ideia do presidente de união. Ele lembrou uma coisa que eu não tinha lembrado, né? Essa questão de que não houve ataques, ninguém jogou documento. Nas últimas eleições, alguns documentos, até coisa falsa foi colocada, tirando a boa-fé do outro candidato. Isso não é legal, nessa eleição nós não tivemos isso, e isso foi interessante e faz com que os dois candidatos até se aproximem e não tenham tanto rancor um do outro, porque não houve esse tipo de coisa na eleição. Acho que isso é salutar. Agora, em seguida ao pronunciamento, o João Paulo abriu para perguntas. E o meu grande questionamento sobre 2025 é: que tipo de elenco o Ceará pretende fazer para a Série A? Vai começar a temporada, tem campeonatos estaduais, muitas vezes você não consegue todos os atletas que você quer, ou você contrata alguém, mas não vai bem e você precisa de um reforço para alguns setores. Eu não estou falando do início do ano, então. Estou falando lá para a Série A. É claro que tem que começar o início já com uma base forte, mas se reforçar
até o início da Série A do Brasileiro. Qual é a intenção? Fazer um Ceará só para permanecer na Série A? Qual é a intenção do Ceará? Ele quer um pouco mais? Inclusive, na pergunta coloquei, o Ceará pensa em chegar ali para o meio da tabela, em ter uma vaga em uma competição internacional, na Copa Sul-Americana, pelo menos? Qual a intenção do Ceará para 2025 em Série A? E o presidente João Paulo Silva me respondeu assim. Bem, Danilo, assim, é muito importante, até porque a gente está voltando, né, para a Série A, vai ser o nosso primeiro ano desse retorno aí para a Série A. Temos que fazer um time competitivo, né? Eu acho que nós já temos algumas peças. Agora a gente sabe que também é natural, alguns dos nossos jogadores podem surgir propostas dos nossos jogadores aí que se destacaram, a gente vai analisar, de fato não tem nada de concreto, né? A gente vai analisar, mas sim, eu acho que o objetivo do Ceará é a gente poder fazer um time competitivo. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro é a competição mais difícil do futebol brasileiro hoje, né? Até por conta do poder de investimento de muitos clubes que estão lá. Agora também é óbvio que a gente precisa ter o pé no chão, né? De fazer um elenco também dentro da nossa realidade, que essa realidade também vai passar a ser outra por conta do retorno da Série A, mas com certeza o nosso objetivo é fazer um time competitivo que a gente possa, quem sabe, aí estar brigando para uma competição internacional para a temporada de 26. Legal, eu percebo que o presidente não quis trazer respostas absurdas. Vamos brigar lá em cima na tabela da Série A, primeiro ano, voltando para a Série A. É absurdo, né? Bem impossível mesmo. E ele não prometeu isso, porque não poderia mesmo. E também não ficou no discursinho de vamos brigar para permanecer somente, o que vier é lucro. E ele falou dessa intenção de ficar um pouco mais à frente. Acho que o Ceará precisa ter uma intenção um pouquinho maior. O torcedor vai precisar ser muito compreensivo. É um time que volta à Série A. Tem a questão do investimento, que sempre será menor do que aqueles que já estão lá. O Ceará também não é uma SAF, e, portanto, não tem investimentos externos. Então, essas questões precisam ser muito bem vistas, muito bem avaliadas para que as coisas possam correr. Uma coisa é você ser compreensivo e outra é ser passivo. Entendo que o torcedor precisa cobrar e buscar que seu time melhore. Não pode ser passivo também. Compreensivo sim, porque ele precisa entender que também não vai ser na noite do dia, não é uma metamorfose, uma transformação de um clube voltando à Série A do Campeonato Brasileiro. Então tem que haver um meio termo. Não precisa ter uma loucura de cobrança, mas também não pode ser passivo. Há de se ter sim uma cobrança para se ter um time melhor, um elenco melhor e algo que possa dar orgulho, como o Ceará deu ao seu torcedor nessa reta final de Série B. Orgulho de ir à arquibancada, orgulho de torcer para o seu time, orgulho de dizer que era torcedor do Ceará. Uma arrancada incrível para um retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. Então precisa ser algo parecido dentro da Série B, porque o desafio é parecido, mas é maior. E a gente vai ver isso. Por que esse desafio é maior? Porque o desafio é o seguinte, é reformular uma equipe que não era ruim, que conseguiu um acesso da Série B do Brasileiro e fazer um elenco forte para a Série A. Apesar desse elenco não ser ruim, apesar de ele ter conseguido o acesso, ele, para a Série A, ele é muito aquém daquilo que é necessário. Muito abaixo do necessário. Então, é necessário uma reformulação de tudo isso para que o Ceará chegue forte na Série A do Brasileiro. E o que é que o Ceará tem? Eu elenquei aqui alguns pontos positivos e outros que são realmente dificuldades e desafios, são pontos negativos. E vocês, nos seus comentários, fiquem ligados, podem trazer aí outros pontos, podem colocar outros pontos, tanto na parte positiva quanto na parte negativa. O que eu consegui pensar foi o seguinte: entre os pontos negativos, aliás, entre os pontos positivos está a experiência. O João Paulo Silva, que hoje é o presidente do Ceará,
foi diretor de futebol, foi diretor financeiro quando o time esteve na Série A. Ele foi diretor financeiro e ele entendia financeiramente as entradas, as saídas, o quanto se tinha de dinheiro, o que era necessário fazer de investimento. Então, como diretor financeiro, ele tinha conhecimento dessa parte. E isso vai ser muito importante para o time retornando à Série A, porque ele já tem ideia das entradas, das necessidades. Ele deve ter ideia também dos investimentos que não foram bons, não deram certo, ou daquilo que poderia ter se investido e não investiu. Vou dar aqui um detalhe, por exemplo, voo fretado. De vez em quando você precisa. Você vai para o Rio Grande do Sul, lembrando que em seguida você vai tornar a jogar em casa. Então, ir para o Rio Grande do Sul e voltar, vamos dizer que vamos jogar no Rio Grande do Sul num domingo e voltar para jogar em casa numa quarta-feira. Imagina só, com um voo comum, onde você vai ter que fazer conexão em Guarulhos, esperar às vezes 2, 3, 4 horas. O quanto isso vai atrapalhar? Pressuriza, despressuriza o atleta dentro de uma aeronave. Sai para esperar a conexão. Depois pressuriza de novo, despressuriza. Isso traz problemas físicos para os atletas. Isso aí é provado, é algo provado, é científico. É científico, é provado. Traz problemas físicos para o jogador. Desgasta o atleta. Faz diferença quando ele entrar em campo diante do adversário que ficou apenas treinando e esperando esse time do Ceará chegar lá. Então, esse tipo de investimento, talvez, financeiramente, pelo conhecimento do João Paulo, ele vá fazer e não faça outros que talvez não deram certo na última passagem do Ceará pela Série A do Brasileiro. Outro ponto positivo é o Ceará ter um departamento de futebol, que eu vou utilizar essa expressão aqui, que é minha, que é o meu ponto de vista, modernizado. Por que o departamento de futebol é modernizado? Não é porque ele tem um monte de garoto de 19, de 20 anos. Não é porque ele tem um monte de artigos eletrônicos de última geração. E olha que tem software de última geração sim. Mas ele é modernizado porque a forma de trabalhar, o processo de trabalho é moderno. Certo? O processo de trabalho do Ceará hoje é um processo moderno em seu departamento de futebol. Como é que ele é feito? Preciso de um lateral direito. O departamento de análise de mercado vai avaliar a necessidade daquele lateral direito. Que tipo de lateral direito o Condé quer? Quer um lateral mais ofensivo, mas que saiba guardar a posição? Quer um lateral mais defensivo, porque ele já tem na casa, por exemplo, um mais ofensivo, e quer um defensivo para alguns momentos. Um cara que marque bem para quando o Ceará for atacado por um adversário em ponta. Ou quer um ofensivo que possa, junto com o atacante pelo lado direito, fazer 2-1 e buscar a linha de fundo. Quer dizer, olha a característica, o departamento de análise de mercado vai avaliar que tipo de jogador é necessário. Quando ele receber essas informações, ele vai buscar no mercado qual jogador com essas características seria bom para o Ceará. E aí ele vai buscar no mercado quais estão disponíveis e quais os valores. E aí o Ceará vai definir o que ele pode pagar e dentro da qualidade do jogador, o que ele pode pagar até a mais. Ah não, eu estaria disposto a pagar X, mas para esse jogador pago X mais 1 porque vale a pena. Ele está disponível, é a hora, vamos lá buscar esse jogador. Então é isso hoje, para vocês terem uma ideia, é só um exemplo do processo implantado no departamento de futebol do Ceará. Então se esse tipo de processo que foi feito na Série B, ele for implantado também para a Série A, guardando as devidas proporções, é necessário que se guarde, porque aí o departamento de análise de mercado já sabe que o Ceará tem um poder maior para buscar esse jogador. Se isso for feito, se isso for possível, teremos um start importante, um início importante de contratações para a Série A do Brasileiro. Investimentos. O clube vai ter um aumento nos investimentos. Eu já soube o seguinte, por exemplo, o maior patrocinador do clube, que é uma casa de apostas online, no contrato já tem um valor que aumenta quando vai para a Série A. Já há um aumento, um plus, quando se chega à Série A do Brasileiro. Cota de TV, o próprio presidente já falou, ela é quase 10 vezes maior
na Série A do que na Série B. E outros patrocínios que possam acontecer também serão maiores. Haverá, obviamente, um implemento do sócio-torcedor. Você que fica na dúvida, paga ou não paga o sócio esse ano? O time está na Série A. Que jogos incríveis eu terei? O time voltou para a Série A. O torcedor do Ceará já demonstrou que não vai por causa de outros times, né? Senão ele não tinha ido para os jogos aí que o Ceará teve contra equipes que não tinham nenhuma expressão. Então, o torcedor do Ceará vai por causa do Ceará. Então, ele vai querer ver o Ceará na Série A do Brasileiro. Então, vai ter um implemento no sócio-torcedor. Ingressos. É claro que ingressos da Série A são mais altos. Então, teremos um implemento nas rendas de estádio na Série A. E o investimento comum que outros patrocinadores podem tentar fazer, tanto permanentes quanto pontuais, serão de um valor superior ao que o Ceará conseguia aferir na Série B do Brasileiro. Então, é um ponto positivo. Os investimentos, os aumentos de valores. Eu tinha anotado aqui, ainda bem, eu lembrei agora, vendo a anotação, que tem a questão também do material. O material hoje é do Ceará. Eu já soube que há aí algumas propostas de empresas querendo voltar a fabricar, pelo menos em parceria, o material esportivo do Ceará. Mesmo que o Ceará faça isso, as lojas são do clube e parte dos lucros vão para o clube. E se ele fizer isso, que eu não sei se vai fazer, ainda não está definido, uma parceria com outra empresa, ele ganha percentual e ele ganha um bom dinheiro já de entrada. E se ele não fizer isso, as rendas de materiais das lojas, de tudo que é vendido ali, são para o clube. Ou seja, o clube vai ter também um incremento financeiro com esse lado de vendas de materiais do clube e todas as outras coisas, produtos licenciados. Você está numa Série A, mais dos seus produtos serão vendidos e mais dinheiro entra no caixa do Ceará. A gente só viu a coisa boa, só viu a parte boa por enquanto. Agora vamos dar exemplos das coisas que são complicadas, né? Vamos para as dificuldades. A primeira delas é o mercado de futebol super inflacionado. E para quem entra na Série A, isso é mais complicado. Por que é mais complicado? Porque quem está lá já tem jogador de Série A. Disputou a última e permaneceu, porque está lá. O Santos, que sobe da B para A, já tinha boa parte do time de jogadores que tinham condição de Série A. E tem um nome, Santos Futebol Clube, o Santos do Pelé, e uma condição financeira maior que o Ceará. Ele volta e já volta com os valores que ele recebia na Série A anteriormente, daí para cima. Então, o Santos é o Santos, a gente precisa entender isso na formação do futebol brasileiro. O Sul e Sudeste foram destacados em relação ao Nordeste, então nós estamos ainda ganhando nosso espaço e as outras equipes que estão na Série A tinham jogadores de Série A. Então, o Ceará tem esse desafio, né? O mercado de futebol, que é inflacionado, que paga grandes salários, e aí é por isso que a análise de mercado que eu falei há pouco e a inteligência é que podem vencer essas circunstâncias. Quem sabe buscar jogador no mercado sul-americano. Eu não sou contra, né? No vídeo anterior eu falei que buscar esses jogadores tem que ser de uma forma bem minuciosa. Tem que se olhar cada pormenor. Porque quem vem do exterior para cá ganhando salário mais alto do que quem está aqui precisa vir para ajudar a resolver. Não digo resolver só, ninguém resolve só, mas ajudar a resolver. Então o Ceará precisa da inteligência para isso, porque o mercado do futebol na Série A do Brasileiro ele está super inflacionado e para quem entra, esse é um grande desafio. Ser novato na Série A é um outro desafio, falamos da questão do mercado, tem a ver, mas também o Ceará, apesar dele estar voltando 2 anos depois, quer dizer, ele não é um time que desconhece tanto assim a Série A do Brasileiro, afinal de contas, em 2022 o Ceará estava na Série A, nós estamos em 2024. Seria complicado se o Ceará tivesse sua última participação de Série A, seria mais complicado, né? Na década passada, aí era uma complicação. Mas o Ceará jogou Série A nessa década há 2 anos, então ele entende um pouco mais, mas de qualquer forma ele é um novato. E aí a discrepância financeira de quem está lá para o novato no futebol brasileiro, ela é assintosa
E o Ceará vai precisar quebrar barreiras para poder ganhar de novo uma credibilidade de time de Série A do brasileiro. E nesse primeiro ano, tudo isso vai ser difícil. O jogador que você vai atrás acha que quem subiu já é um candidato a voltar à Série B, olha com certa interrogação nos olhos, não acreditando muito no que vai acontecer. Então o Ceará precisa quebrar todas essas barreiras para ter bons jogadores, para trabalhar bem uma Série A do brasileiro e para mostrar credibilidade para o mercado, principalmente esse mercado que eu disse há pouco inflacionado de atletas que jogam a Série A. Uma outra questão é a oposição. Quando eu fiz até esse texto aqui, eu fiz sem saber quem seria o presidente. Então, eu quero dizer que se fosse o Pedro Gabriel Ponte, os outros conselheiros que não teriam votado nele seriam a oposição dele. Como é o João Paulo, os que não votaram no João Paulo são a oposição a ele. Há conselheiros que são contrários à administração. A gente percebeu pela votação que o número é grande, já que foi 166 a 123, então pelo menos 123 dos 361 conselheiros que o Ceará tem hoje eram contrários à administração, à sequência da administração do João Paulo. E se eles agirem como pessoas que amam o clube, está tudo bem. Simplesmente não gosto da forma de gerir do João Paulo, mas ele ganhou, eu amo meu clube, vou continuar ajudando e as coisas vão fluir. Mas se eles agirem como oposição política, como acontece nos partidos políticos, vocês já ouviram, assistiram programas políticos, né? Se acontecer assim, aí não é bom para o Ceará. Claro que não é bom para a administração que está lá, mas aí não é bom para o Ceará. Então, essa questão política, o João Paulo precisa contornar. O discurso dele, que a gente até colocou aqui no vídeo, é muito importante para isso. Se ele conseguir transformar as palavras dele em realidade e transformar esse discurso em ação, pode ser que ele consiga trazer vários desses conselheiros para ajudá-lo, para cooperar. E essa questão, né, tem um lado que faz com que o conselheiro ele agregue. É amar o Ceará. Tenho certeza que o conselheiro do Ceará, torcedor do Ceará, quando o time fizer um gol, ele vai vibrar. O time subiu, ele vibrou demais. O time consegue vitórias, ele está lá do lado do time. E é isso que precisa acontecer. Ele precisa não entender como partidarismo. Não é o partido do João Paulo que está ganhando, é o Ceará que está ganhando. Se fosse o Pedro Gabriel que vencesse a eleição, não era o partido do Pedro Gabriel que estava ganhando, era o Ceará que estava ganhando. Então, é isso que precisa ser a percepção dos conselheiros. E o presidente precisa trabalhar bem isso para ter o maior número de apoiadores possível, porque quando uma casa está unida, ela é forte. Quando ela está desunida, os seus adversários certamente prevalecerão contra ela. Então, é uma tendência natural. Então, cabe ao presidente buscar essa união que é bastante necessária. Afinal de contas, são 3 anos aí pela frente e 2025 de um retorno à Série A, ou seja, de um desafio gigante. E há uma temeridade. E aí a temeridade eu quero dividir com você, amigo e amiga que me acompanha, com todo o senso de realidade que eu tenho certeza que vocês têm também. A minha grande temeridade, o que eu temo em relação ao Ceará, é a comparação com o Fortaleza. E a gente precisa entender que o Fortaleza está na Série A agora já chegando a 7 anos, que ele tem um treinador que é acima da média. Ele é acima da média. O Juan Pablo Vojvoda é um técnico acima da média. Porque ele chegou no futebol brasileiro e já nos primeiros anos conseguiu grandes campanhas na Série A do brasileiro. Então, o Ceará, o torcedor do Ceará precisa lidar com isso. Entender que a comparação de um Ceará que volta para a Série A depois de 2 anos na Série B, com um time que está na Série A e já há 7 anos na competição, essa comparação ela não é justa. Ela é muito complicada, por todos os fatores que eu já coloquei. Todos os desafios que o Ceará tem pela frente, o Fortaleza praticamente já venceu. Ele tem time de Série A, ele já sabe o que fazer financeiramente, porque ele já
tem a experiência dos últimos anos do que fazer, ele tem um treinador fora da caixa, um treinador que entende e vive um momento de grande conhecimento já da competição. É tudo que o Ceará precisa ter para o futuro, que qualquer time que estiver na Série A precisa ter para o futuro. Então, evitar comparações é algo muito importante. Comparação nesse momento é prejudicial. Eu sei que é muito difícil não fazer, né? Porque você normalmente compara com quem está próximo. E Fortaleza é muito próximo do Ceará. O Ceará esse ano, por exemplo, foi campeão cearense em cima do Fortaleza. Então, a margem de pensamento é de que somos iguais. Só que a situação é diferente. A situação deste momento é diferente. E o torcedor do Ceará precisa avaliar todas as circunstâncias. E aí você pode me dizer, mas Danilo, quando o Fortaleza subiu para a Série A, o Ceará já estava na Série A, isso não aconteceu. E aí, é claro, o Ceará cometeu erros. O Ceará não estava no patamar que ele deveria estar. O Ceará deveria estar num patamar melhor. Mas, levem em consideração que quando o Fortaleza subiu, o Ceará só estava há 1 ano na Série A. Ele não estava há 5, 6, 7 anos na Série A. Ele estava há 1 ano na Série A. Então, eles praticamente tinham conhecimentos parecidos de Série A. E tinham desenvolvimentos de times parecidos. O Ceará levando a vantagem de ter 1 ano a mais. Só. Basicamente, eles estavam muito próximos. Então, o Ceará precisa aprender a fazer o seu caminho dentro da Série A do Brasileiro. Ele precisa buscar aí um técnico que entenda, que avalie bem a competição. O Condé me disse que vai estudar a competição, que quer ser um técnico de Série A, que espera estar disputando competições internacionais. Ele me parece um cara extremamente inteligente e ele focado nisso, eu não duvido que ele possa ser esse treinador. Se não for ele, será que busque outro? Mas será precisa desse treinador que possa fazer a diferença, que encaixe com o seu time, com o seu grupo e com a sua circunstância financeira. Comparação não é uma boa. Eu sei que é difícil não acontecer, mas essa é uma real temeridade e tem que se levar essa circunstância também em todas as nossas avaliações. Há uma oportunidade. Qual é a oportunidade? Essa oportunidade eu avalio que precisa ser aproveitada, que é o seguinte: ano que vem, 2025, será na Série A, o Ceará não vai disputar nenhuma competição internacional. Isso é ruim ou bom? No geral é ruim. É bom você estar numa competição internacional, entra mais dinheiro, o seu time joga contra equipes de fora, ou seja, a questão técnica evolui, o seu treinador evolui tecnicamente, enfrentando esses times. Mas, nesse momento em que o Ceará está de volta à Série A, é uma boa. Eu acho que seja uma boa. Entendo que é uma oportunidade. Enquanto seus adversários dentro da Série A vão estar comprometidos também com essas competições, o Ceará vai estar focado na Série A do Brasileiro e pode, assim, buscar melhor rendimento nos jogos da Série A. Ele não vai estar dividido entre Série A e uma Copa Sul-Americana. Ele não vai estar dividido entre Série A e uma Libertadores. Ele vai estar focado na Série A do Campeonato Brasileiro. Ele precisa se focar e aí no ano seguinte, se for possível, esse é o pensamento, chegar a uma competição internacional. Mas o 2025 é muito para isso, é muito para o Ceará ter um foco em fazer uma boa campanha na Série A do Brasileiro, porque cada ponto é importante para o que você vai fazer no ano seguinte. Seja para permanecer, seja para conseguir uma competição internacional, cada pontinho na Série A, ele é caro, né? Ele é sofrido, ele é doloroso, mas ele é muito comemorado e é muito importante para a classificação final da equipe. Seja numa competição em que você já está no meio da tabela e quer chegar mais em cima, ou que você está um pouquinho abaixo e quer chegar no meio da tabela para biscoitar uma classificação melhor. Cada ponto é muito importante. Então, joga a sua Série A, não tem competição internacional, foco total nesses jogos da Série A para que o Ceará consiga o número maior de pontos que for possível. Galera, é sempre bom ter esse papo, conversar com vocês. Esse foi o meu ponto de vista, esses foram os pontos que eu coloquei. Vocês veem aí alguns pontos mais positivos? Coloquem aí nos comentários.
Vocês veem alguns pontos mais negativos, coisa que o Ceará vai ter que superar, vai ter que quebrar a barreira? Coloca aí no comentário. Eu vi essa oportunidade. O que vocês acham? Não é uma oportunidade? Só tem Série A, vamos focar, vamos ganhar ponto na Série A. O que vocês acham? O que vocês pensam dessa questão da comparação? Que parece ser impossível, mas ela tem que ser pelo menos um pouco reduzida. O que vocês pensam disso? Bem, amigos e amigas, como eu disse, legal demais conversar com vocês, legal demais ter esse comprometimento da gente bater papo aqui e depois eu ir lá e ver os comentários e responder os comentários de vocês. E eu farei isso, sou eu mesmo quem vou lá, sou eu mesmo quem faço as respostas e converso com todos vocês. Então, fico à disposição para os comentários, para as críticas, para as colaborações de vocês, que são muito especiais. Eu quero mais uma vez sugerir que vocês deixem o like, ele é importante para a atividade aqui do canal, e que vocês também se inscrevam. Não é inscrito? Olha, é hora de dar a sua inscrição aqui no canal. Vá lá, tem inscreva-se, você se inscreve, depois vai no sininho, ativa a notificação e participa conosco como um dos inscritos no nosso canal, o que é muito legal, o que é muito importante. E também convidar vocês para todo dia acompanhar no Futebolês. Segunda a sexta, às 5 da tarde tem um Futebolês na Jangadeiro Band News FM 101,7 no rádio e no YouTube você encontra lá no canal do Futebolês, todo dia às 5. Perdeu? Fica gravado lá. Você pode ir no YouTube e assistir aos nossos programas. O vídeo é legal quando tem imagens de jogos, coisas assim informativas, você acompanha também nos nossos vídeos, além de ver o bate-papo, as informações e toda a avaliação da equipe do Futebolês, da qual eu participo, e fico muito feliz também por vocês nos acompanharem, me acompanharem por lá. Então, galera, é isso. Like, inscrição, por favor. Próximos vídeos, estamos aí, se Deus nos permitir, a gente volta com um próximo vídeo para vocês e batendo papo sobre o Ceará e o desafio que o Vozão vai ter em 2025. Se Deus quiser, a gente volta. Até lá!